Nas páginas das Escrituras, encontramos mulheres de grandes virtudes, mas também aquelas cujas ações sombrias deixaram marcas profundas na história bíblica. Hoje, vamos mergulhar nas vidas e nos crimes de 3 das mulheres mais infames da Bíblia: Jezabel, Atália e Herodias. Suas histórias servem como advertências de como o poder, a ganância e a idolatria podem resultar em destruição. Começaremos com Herodias. Ela está entre as mulheres mais terríveis da Bíblia. Paixões e conspirações permeiam a história de Herodias, que ficou conhecida como a mulher que arquitetou a morte do grande profeta João Batista. Neta do rei Herodes o Grande, ela era casada com seu tio Herodes Filipe, e desse relacionamento nasceu Salomé. O casal residia em Roma. Em uma ocasião, Herodes Antipas, irmão de Filipe e tetrarca da Galileia e da Pérea, aproveitou uma visita do casal para seduzir sua cunhada, persuadindo-a a se casar com ele. Antipas também era casado, mas rapidamente se divorciou de sua esposa para ficar com Herodias. Dentre as muitas falhas de caráter de Herodias, a pior delas foi o sentimento de vingança. Movida por este sentimento, Herodias foi capaz de envolver toda a sua família numa trama macabra que resultou na morte de João Batista. Para entender as ações desta mulher, é necessário primeiro saber quem foi João Batista. João Batista era um profeta carismático, que pregava nas regiões ao redor do Rio Jordão, denunciando os pecados do povo e chamando-os ao arrependimento. Sua mensagem poderosa e sua vida de devoção no deserto atraíram muitos seguidores. O conflito começou quando João Batista criticou abertamente o casamento de Herodes Antipas com Herodias. Herodes Antipas, governador da Galileia e Pérea, havia se divorciado de sua esposa legítima e se casado com Herodias, que por sua vez, também havia se divorciado de Filipe, irmão de Herodes. Esse casamento infringia as leis judaicas, e João Batista não hesitou em denunciar essa união ilícita e suas consequências morais. Herodias, profundamente ofendida e ameaçada pelas palavras de João, passou a desejar sua morte. Herodes Antipas, embora respeitasse João Batista como um profeta, inicialmente resistiu à ideia de matá-lo. Contudo, sob pressão, acabou ordenando a prisão de João. Mas isso não era o suficiente para Herodias. Durante um banquete, ela orientou sua filha Salomé a dançar para Herodes. Deslumbrado pela dança, Herodes prometeu a Salomé qualquer coisa que ela desejasse. Seguindo as instruções de sua mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, mesmo relutante, cumpriu a promessa, e João Batista foi executado. A perversidade e a imoralidade dessa mulher foi capaz de destruir famílias, envolver sua própria filha numa trama macabra e levar à morte um dos maiores profetas do Senhor. Este episódio é narrado nos evangelhos de Mateus 14 e Marcos 6. O fim de Herodias não é explicitamente detalhado na Bíblia, mas a história extrabíblica, especialmente registrada pelo historiador judeu Flávio Joséfo, oferece mais informações sobre seu destino. Segundo Joséfo, Herodes Antipas e Herodias acabaram sendo exilados para Lugduno, a atual Lyon na França, por ordem do imperador romano Calígula. Isso ocorreu porque Herodias incitou Antipas a solicitar mais poder a Roma, o que levou à sua queda em desgraça. Assim, Herodias terminou seus dias no exílio, longe do poder e da influência que tanto buscou. A sede pelo poder e um coração vingativo fizeram de Herodias um exemplo negativo de mulher. Com ela aprendemos que o pecado e a maldade do coração não têm limites, sendo capaz dos mais terríveis atos. As Escrituras Sagradas nos orientam nunca permitir que o sentimento de vingança encontre lugar em nossos corações. Em segundo lugar, entre as piores mulheres da Bíblia, encontramos Atália. A história de Atália se desenrola nos corredores do poder em Judá. Filha de Acabe e Jezabel, ela vinha de uma linhagem marcada por instabilidade política e espiritual. Atália cresceu num ambiente que negava o único e verdadeiro Deus. Ela casou com Jeurão, com quem teve um filho chamado Acasias. Um casamento arranjado que tinha por objetivo pôr fim aos conflitos existentes entre os reinos de Israel e de Judá. Assim como sua mãe Jezabel havia feito, Atália promoveu o culto a Baal e desviou tanto o povo de Judá quanto seu marido para longe do Senhor. O rei Jeurão, esposo de Atália, morreu prematuramente aos 40 anos de idade. E após sua morte, seu filho Acasias tornou-se rei, e sua mãe continuou a exercer sua influência perversa. Depois de reinar por um ano, Acasias foi assassinado. Mas após sua morte,
Nenhum de seus descendentes era velho o suficiente para assumir o trono de Judá. Atália viu nisso uma oportunidade para consolidar seu poder e tomou o controle do trono. Sua ambição era desmedida, e ela ordenou a execução de todos os descendentes da casa de Davi que pudessem ameaçar seu reinado. Ela foi capaz de mandar executar seus próprios netos, para acabar com a dinastia e usurpar o trono de Judá. Atália reinou 6 anos de forma ilegítima. Durante esse período, ela deu continuidade às tradições idólatras, seguindo os ensinos pagãos de sua mãe. Mas o mal não prevalece para sempre, pois durante a matança promovida por Atália, um bebê chamado Joás, o único descendente da linha de sucessão real, foi escondido no templo pelo sumo sacerdote Joiada. Quando Jeoás tinha 7 anos, Joiada elaborou um plano para coroá-lo como rei no templo de Jerusalém, com a proteção dos guardas reais. Quando Atália percebeu o acontecido, foi ao templo na tentativa de impedir a rebelião, mas acabou sendo executada no portão dos cavalos junto ao palácio real, por ordem do sumo sacerdote Joiada, encerrando seu reinado de intrigas e violência. O relato bíblico em 2 Reis 11 verso 16 narra a morte de Atália. A história de Atália mostra como a busca desenfreada pelo poder pode lançar o coração do homem na escuridão, impedindo de valorizar aquilo que realmente importa. Finalmente, em primeiro lugar, temos Jezabel. Considerada a mulher mais cruel da Bíblia, Jezabel foi uma princesa fenícia que casou-se com Acabe, rei de Israel, estabelecendo uma aliança política. Mas seu impacto foi além do casamento, pois ela trouxe consigo o culto a Baal, introduzindo a idolatria em Israel. Seu casamento com Acabe se tornou uma união marcada por uma poderosa mas negativa influência que lançou uma sombra sobre a nação. Jezabel era uma fervorosa defensora da adoração de Baal, incentivando a construção de altares e templos dedicados a essa divindade pagã. Ela espalhou a idolatria pela nação, reprimindo a adoração ao único Deus de Israel. Jezabel personificava a corrupção e a manipulação, introduzindo não apenas a adoração a deuses estrangeiros, mas também a brutalidade contra aqueles que se opunham a ela. Ela ordenou a execução de vários profetas de Jeová, incluindo uma intensa perseguição ao profeta Elias, cuja vida foi ameaçada pela raiva da rainha. Além disso, Jezabel abusou do poder real para financiar e apoiar centenas de profetas de Baal, usando os recursos do Estado para promover essa religião estrangeira. Um episódio notável na Bíblia sobre a maldade de Jezabel envolve Nabote, um homem justo e proprietário de uma vinha ao lado do palácio real. Ele se recusou a vender sua propriedade ao rei Acabe, mesmo quando o rei ofereceu uma compensação justa. O desejo de Acabe pela vinha de Nabote se tornou uma obsessão, mas a firme recusa de Nabote permaneceu inabalável. Vendo a frustração de Acabe por não conseguir a vinha, Jezabel elaborou um plano maligno para satisfazer o desejo do rei. Nabote foi acusado falsamente de blasfêmia por Jezabel. O plano maligno de Jezabel resultou na condenação de Nabote, que foi apedrejado até a morte com base nessas falsas acusações. O profeta Elias confrontou Acabe e Jezabel, anunciando julgamento divino sobre eles pela morte de Nabote, declarando que a maldade de Jezabel não passaria despercebida por Deus. Elias profetizou que os cães lamberiam seu sangue na cidade de Jezreel. Mais tarde, o fim de Jezabel foi tão dramático quanto sua vida. A Bíblia relata que após a morte de Acabe, seu filho Jorão assumiu o trono, para pouco tempo depois ser morto por Jeú. Jeú era um oficial do exército, que movido por uma missão divina, se rebela diante das ações malignas de Jezabel. A rainha ainda tentou seduzi-lo com sua astúcia, mas a justiça divina prevaleceu. Jezabel foi jogada de uma janela por um dos oficiais por ordem de Jeú. O seu corpo foi devorado por cães conforme a profecia de Elias. A história dessas 3 mulheres revelam que o mal não prevalece para sempre, e que a justiça de Deus não falha. Espero que tenha gostado da história de hoje. Deixe um comentário nos dizendo se você conhece outra mulher na Bíblia que pode ser incluída na lista das mais perversas das Escrituras. E não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a divulgar nosso trabalho. Um abraço e que Deus te abençoe.